Unopar, ligue agora, 99722-5101. E Associação Comercial de Sorocaba /Votorantim, porque agora nós temos na 31 de março, do 677 ali, na Galeria 15, né? Uma subsede, uma distrital, ou seja, todo aquele trabalho extremamente eficiente que a Associação Comercial coloca à disposição dos sorocabanos, também agora dos votorantinenses, correto? Então é para vocês aí, lojistas, comerciantes de um modo geral, empresários, microempresários, enfim, a Associação Comercial está aí para dar uma força para você. 8h36. Vamos falar de saúde por aqui. E agora, no Jornal da Nova Tropical, saúde. Bom, a cidade de Votorantim ultrapassa a marca de 60 mil doses aplicadas de vacina contra a Covid-19. Secretaria da Saúde aqui de Votorantim informou que o município aplicou 61.022 doses de vacinas contra o coronavírus. 46.292 aplicações foram da primeira dose, 13.826 da segunda e 904 aquela chamada dose única, tá? A Prefeitura segue imunizando diversas populações alvo. Nesta quinta, por exemplo, 5 grupos serão vacinados. Primeira dose em pessoas com idade entre 35 e 59 anos, 35 e 59 anos, tá bom? Gestantes ou puérperas com 18 anos ou mais. E, claro, a segunda dose em quem recebeu a primeira dose da Coronavac há 28 dias, ou então da AstraZeneca há 12 semanas, tá? 3 meses em média, né? Pessoas com 35 a 59 anos serão vacinadas na Praça de Eventos Lecide Campos e em 9 unidades básicas de saúde. Vila Nova, Vila Garcia, Jardim Serrano, a gente está sempre dando os bairros aqui, não é? Jardim Cristal também, Barra Funda, Parque Bela Vista, Novo Mundo. E o horário é esse, gente, de 8 da manhã até 2 horas da tarde. Mais informações aqui no Green Valley, por exemplo, do Jardim Tatiana. A aplicação ocorre das 9, então começa um pouco mais tarde, 9 horas, e se estende até o meio-dia, tá bom? A CESA, que é a Secretaria da Saúde, ressalta que as doses são fornecidas somente para quem está cadastrado. O local da vacinação pode ser escolhido pelo morador e, no entanto, a definição do horário é feita aleatoriamente, ok? 8h38 agora. Vamos seguir falando de saúde aqui, pode ser? Olha, a cidade confirma mais 4 óbitos, além de 26 novos casos de Covid, hein? A Prefeitura de Votorantim confirmou mais 4 óbitos, 26 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira, ontem, portanto. E agora a gente lembra que desde o início da pandemia, a cidade soma 461 mortes, 11.732 casos de coronavírus. O número de recuperados chegou a 11.061. 370 pessoas aguardam os resultados dos exames para confirmação ou não da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, até o fim da manhã de ontem, 45 pessoas estavam internadas, sendo 29 em leitos de enfermaria e 16 em unidades de terapia intensiva. No Jornal da Nova Tropical, entrevista. Olha, são 8h39. Com muito prazer, a gente abre um espaço aqui para o Legislativo Sorocabana, em particular, para conversar. Sorocabana, Moreto, votorantinense, para falarmos aqui com o nosso querido Luciano Silva, vereador do Democratas aqui da cidade, e sempre trazendo informações importantes, e mais do que isso, né? Fazer um balanço realmente desses pouco mais de 6 meses enquanto vereador. Ele dá sequência num trabalho, obviamente, e é uma prestação de serviço. Ainda bem que o rádio se propõe a isso e dá esta oportunidade. Vereador, bom dia, que bom tê-lo conosco mais uma vez aqui, abrindo um espaço aí na sua agenda e prestando serviço, fazendo esse contato, digamos assim, com o cidadão votorantinense. Isso é bom demais. Bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Moreto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical, toda a equipe. Imagine, quem agradece sou eu pelo espaço para poder estar divulgando o nosso trabalho e também debatendo, né, assuntos importantes aí da nossa cidade. Tá tudo bem, sim. Graças a Deus, né? Qual é o feedback, hein, vereador? Nossa, Moreto, eu estava fazendo uma retrospectiva desses 6 meses de mandato, comparado com os 6 meses de mandato da minha primeira gestão como vereador, né? Ano passado, né?
Então, e assim, eu estava analisando que foi muito intenso, né? Eu acredito que até por conta da situação da pandemia, né? Quando eu entrei a primeira vez, não estava tendo nada de pandemia na cidade, seguia-se tudo normal, né? Hoje já não, esses 6 meses foi muito intenso, né? Na questão da cobrança da própria população, em todos os setores, não é só no setor da saúde. A saúde foi o que mais foi acometido, é o número 1 de pedidos e reclamação da população, mas dessa vez foi no geral, né? Foi em tudo, né? Em todos os setores, desde manutenção da cidade, a questão de buscar recurso. Então, desde o começo de janeiro, aliás, desde a formação da mesa diretora, né? Sim. Pessoalmente foi muito intenso para mim, né? Porque como eu fui o mais votado nessa legislatura, eu que presidi a posse da prefeita, né? É verdade. E também dos vereadores. Aí, por um voto, não fui o presidente da Câmara, né? E depois disso começou aí um trabalho intenso. Eu estava fazendo um balanço. A primeira reivindicação que eu estive à frente junto com alguns vereadores foi na questão da concessão, né, por 20 anos do ônibus São João aí, que tem muita reclamação. E até hoje ainda não foi resolvido essa questão, né? E para nossa surpresa, nós fizemos audiências públicas, fizemos debate e mesmo assim a constatação foi que a Prefeitura de Administração não teve diálogo com a empresa São João até o momento. E em janeiro parece que foi cortada uma verba de R$200 mil que dava esse subsídio emergencial nessa pandemia para não haver aglomeração. Então a administração entrou, cortou, virou um caos. Esse foi um dos primeiros pontos assim que eu comecei a lutar. Depois teve a questão aí do fura-fila, né, da GCM, que eu também estive à frente, entrei no Ministério Público com outros vereadores, o vereador tirou aí a assinatura, virou um caos, barrou a SEI, mas aí o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta, que para a população saber é um termo de ajuste porque teve infração, teve sim prejuízo à saúde pública. 15 vacinas que poderiam ter sido aplicadas em idosos não foram porque teve essa questão aí. Depois eu estive em São Paulo, fui buscar lá o recurso para um ônibus escolar, porque era o momento dos convênios, né? Então fui através do deputado Estevão Galvão, consegui esse ônibus, um valor aí de quase R$300 mil. Depois eu fui buscar uma verba de 100 mil para um ventilador pulmonar, que era o momento da pandemia, estava naquele caos. Daí eu consegui isso também junto com aqueles monitores cardíacos, né, para a saúde. Depois consegui mais R$100 mil agora para modernizar, né, a informatização digital da saúde. Sim. E então eu fui buscar esses recursos. Porém, mesmo assim, a gente vê que a saúde é um gargalo, que a cidade precisa de muito mais. E fora isso, teve também o caminhão da coleta seletiva, Moreto. O caminhão da coleta seletiva para aumentar. Aqui hoje a coleta na cidade ela está em torno de 50% da cidade, precisava-se de um caminhão. O pessoal os cooperados estavam fazendo uma vaquinha virtual, pois eu fui lá em São Paulo, consegui com o deputado e a gente conseguiu uma verba de 250 mil e que quase foi perdida essa verba recentemente, porque não foi feito as questões burocráticas da prefeitura. A São Paulo entrou em contato com o deputado entrou em contato comigo aqui, para que eu pudesse ver o que estava acontecendo, para agilizar essa benfeitoria aqui para os coletores. Entendi. O que acontece é que os 250 mil não compram um caminhão, né? Precisaria de uma contrapartida pequena de 50 mil da administração. E quando falaram assim que não tinha o recurso, a gente fica pensando, né? Porque foi gasto no totem na cidade, foi gasto num hino da cidade, quase aí em torno de 20, 30 mil reais. Como que não tem dinheiro? Tem sim, é falta de prioridade, às vezes falta de planejamento. E aí, vereador, então, explica para a gente, em cima disso, não tendo os 50, não vem o 250, é isso? Perdemos o dinheiro? Não perdeu ainda, porque agora eles deram um andamento, né? Depois que teve uma pressão, né? A Secretaria de Meio Ambiente agora está fazendo, já mandou para o planejamento, estão fazendo a cotação dos caminhões lá que eles vão ter que cobrir, né? Tá certo. Precisava dar o andamento e mandar os documentos para São Paulo, que eles não tinham mandado. Tá certo, é uma questão, então, uma questão burocrática, né? Uma questão burocrática e de atenção, né? Porque senão você perde uma verba dessa aí, né? Entendi. Deixa aí também teve... Posso falar, Maurício? Não, eu tô, tudo que você está dizendo aí, eu estou pensando aqui. E às vezes tem uma preocupação nesse sentido. Primeiro, tá?
Quer me parecer que 80%, 90% desses recursos que vocês buscam, e aí a gente tem que aplaudir o tempo todo a atuação de vocês, em particular a sua, vereador, e a gente sabe que tem muitos outros vereadores também usando desse expediente, e é por aí o caminho mesmo, né? Mas a minha preocupação é nesse sentido, é sempre voltado para a saúde, por conta até mesmo desse momento complicado que a gente está vivendo. E aí, vez ou outra, a gente acaba enroscando em dois aspectos, tá? A chamada contrapartida, você deu um exemplo aí, mas certamente nós temos outros, né? Com certeza nós temos outros. E mais a questão burocrática. E às vezes, por uma questão de tempo, nesta falta de habilidade e de agilidade, corremos o risco de perder determinadas verbas. Esse é um ponto que não quero que o vereador comente um pouco a respeito. E uma outra preocupação aqui, vereador, uma vez indo para São Paulo, tá? E até em nível federal, quando se busca um deputado federal, por exemplo, do mesmo partido, normalmente é o mesmo partido, claro, né? Como é que é essa tratativa? Porque eu penso assim, tá vindo um vereador de Votorantim, tá? Vamos pegar no âmbito aí do estado, tá? Só que nós temos, além de Votorantim, pelo menos outros 644 municípios, se já não aumentou. Porque de repente pode ter emancipado algum aí nesses dias, a gente não está sabendo. Mas olha, aí se você levar em conta todos os legisladores, vereadores dessas cidades, meu Deus do céu, deve ser uma pressão enorme, né, em cima desses deputados, sejam eles estaduais ou até mesmo federais. E aí assim, é só bater a porta, estamos precisando de dinheiro lá. Qual é a reação desse deputado? Até onde ele tem caixa para, de repente, satisfazer o interesse dessa ou daquela cidade, desse ou daquele vereador? Como é que é esse trâmite? Explica para a gente, Luciano. Beleza, Moreto, vamos lá. Primeiramente, a questão do recurso. Quando você traz um recurso, por exemplo, o ônibus escolar, ele já vem através de um convênio, ele já vem certo, ele já vem fechado, tanto que vem o ônibus já cedido pelo governo do estado. Entendi. Isso só é possível pela indicação do deputado. Né? Perfeito. Então, a verba, por exemplo, de 100 mil que veio para a saúde, ela vem 100 mil reais. Aí eu conversando com a secretária, vendo naquele momento o que era mais importante, eu poderia indicar o que seria necessário. Porém, eu deixei a critério da Secretaria de Saúde ver naquele momento que estava sendo mais escasso, né? E ela falou desse ventilador pulmonar. Questão de prioridade, né? Exatamente. E o ventilador pulmonar, ela fez a cotação, deu para comprar. O monitor cardíaco, como ia sobrar um pouco de recurso, ela ia comprar esse monitor e se precisasse colocar alguma coisa a mais, a secretaria colocava, né? Então você vê aí a questão de planejamento, a questão de você ver a prioridade. Já o caminhão da coleta seletiva, os 250 mil, não dá para comprar o caminhão inteiro, porque quando foi feito o repasse do recurso, estimava-se que 250 mil daria, mas como a gente vê, está aumentando tudo, aumentou também o valor do caminhão. Claro, né? claro. Então, a administração, ela tem esse recurso advindo até do Tesouro. Dá para fazer esse remanejamento de recursos, que a gente, como eu falei, é a questão de prioridade. A gente vê coisas acontecendo na cidade, aditamentos acontecendo em contratos. Como que não dá para você comprar um caminhão da coleta com uma pequena contrapartida, né? Não é uma contrapartida muito grande. Claro. Às vezes até recapeamento de ruas isso acontece, Moreto. Vem um recurso, né? E depois eles são feitos alguns remanejamentos de verba para cobrir o que falta. Porque às vezes faltou um pedaço de rua para fazer, coisas simples assim. Então é necessário sempre você ter um caixa para fazer isso. Tá. E a prefeitura tem, né? A questão dos recursos advindos do deputado é importante que a população saiba que o deputado, por exemplo, o deputado que eu vou pedir recurso, ele veio em Votorantim em 2018 e pediu voto aqui. Então eu, naquela época, por ser do DEM, eu ajudei. E ajudei também o Geninho Zuliani na época. Aí é uma contrapartida também. É uma contrapartida. E é assim que funciona mesmo, amor. Porque eles não liberam, pode ver que cada deputado tem setores, né? Por exemplo, Vitor Lipe e Maria Lúcia. Por que esses deputados eles auxiliam muito aqui a questão de Votorantim, essa Piedade, Sorocaba, né, que é a cidade sede deles, essas cidades regionais aqui deles, aqui da região. Por quê? Porque eles são daqui.
Então, não tem nem a questão do vereador daqui pedir para eles, porque eles já vão fazer o investimento deles aqui. O mais difícil é você trazer recurso de fora. Por exemplo, o deputado Estevão Galvão liberou quase 1 milhão de recursos aqui e ele é lá do Alto do Tietê. Como é que é o nome do deputado? Deputado Estevão Galvão. Estevão Galvão. Agora esse deputado, certamente, daqui a pouco ele vai estar batendo a porta dos eleitores aqui de Votorantim. Com certeza. Aí não cria um mal-estar. Tanto que eu tenho até esse compromisso com ele, né? Ou seja, você vai fazer a campanha para ele. Com certeza, isso nós já temos um compromisso. Essa é a questão do diálogo, essa é a questão... Aí que eu te pergunto, Luciano. Com a política Luciano, lá fora, né? Me perdoe. Eu não estou criando polêmica, não. Só estou estabelecendo um diálogo para que porque o nosso ouvinte, o seu eleitor, o cidadão votorantinense entenda como é que funciona isso. Você não acaba gerando um mal-estar exatamente com esses deputados que representam ou defendem a nossa região, ou tudo isso está muito bem alinhado? Não, eu acredito que cada deputado ele tem por obrigação ajudar a sua região. Entendi. Tanto que o deputado Estevão Galvão, ele ajuda a região dele lá. Então, eu buscar esse recurso de fora, quem está ganhando é a nossa cidade. É um plus, né? Quem está ganhando é a nossa cidade. Porque por mais que os deputados da região ajudem aqui, eles não ajudam só aqui. É importante que a população saiba que eles ajudam mais de 30, 40 cidades. Entendi. Que eles têm essa base eleitoral deles, e todos são assim. Então você ir lá buscar um recurso de um deputado que não é da região, é um ganho a mais aqui. E não vai influenciar de uma forma assim a definir uma eleição aqui para o deputado que é da região. Luciano, responde para a gente uma questão aqui. Eu tô aqui, a gente não abriu para colocação aí dos nossos ouvintes, mas é evidente que a gente tem aqui, enquanto a gente desenvolve essa entrevista, as pessoas vão interagindo, e é muito bacana isso, porque hoje a rede social facilita demais, e você sabe melhor do que eu da importância disso, né? E aí vem aquele questionamento assim, mas o deputado, necessariamente, ele só tem essa via, ou seja, quando se busca recurso, é só em termos políticos, é só buscando deputado aqui, deputado ali, seja ele estadual, seja ele federal, não é possível, de repente, desenvolver aí um intercâmbio, uma relação, por exemplo, com a iniciativa privada. Mas aí tem uma contrapartida. Essa contrapartida o vereador às vezes não tem, mas ele pode fazer aí uma política junto à administração que venha uma contrapartida para esse ou aquele empresário, por exemplo, desde que tudo muito oficializado e documentado. É possível, vocês têm outros meios também de buscarem recursos que não seja necessariamente bater a porta desse ou daquele deputado? Claro que a gente não vai descartar nunca isso, né? Mas existem outros meios também, vereador? Não existe, claro que existe, Moreto. Eu acho que a política ela é uma questão de diálogo constante com todos os setores. É verdade. Com todos os setores da comunidade, da sociedade. Eu estava, tanto que eu criei algumas leis até para ter parceria público-privada. O que a gente não pode, assim, como estando no legislativo, é participar dessa execução com a administração. Por exemplo, eu posso fazer a ponte, mas quem vai estar fazendo isso depois é o executivo. Infelizmente, hoje, eu tenho um problema muito grande com a administração atual, por conta de, eu falo isso publicamente, é por conta de politicagem mesmo. Quem assumiu a administração hoje ainda não deixou a questão política de lado, continua com a questão política. E assim, a cidade, nesse tempo de pandemia, Moreto, eu procurei buscar não só recursos de deputados, mas também parcerias, mas cada vez, resumindo para que a população entenda, cada pessoa que eu indico, cada empresa que eu falo para ela, portas fechadas para essa empresa não tem nem diálogo lá. Quem que mandou? Foi o vereador Luciano? Não, aqui não vai ser atendido. É assim. Eu tive um problema essa semana passada, Moreto, eu vou até já falar aqui para explanar e para dar o exemplo, né? Claro. Eu fui com o diretor de trânsito lá, o ex-vereador Piscinato. Alfredo Piscinato. Eu cheguei lá, o Alfredo Piscinato, e levei lá a demanda lá do Vossoroca, da via lá, que eles transformaram em mão única. Um caos, um verdadeiro caos, não teve diálogo com a comunidade, atrapalhou o comerciante, atrapalhou os moradores que saem ali... Mas ali não era reivindicação de um outro vereador? Não, então, só para você ter uma ideia, Moreto, desde janeiro
Eu estava lá fazendo ofício, fazendo live, conversando com moradores. Eu fui o primeiro a oficiar eles lá. O que acontece? Fiz um ofício, fiz 2 ofícios, falei na Câmara, tanto em tribuna, eu não vi nenhum vereador não falar nada lá. Entendi. Eu fui desde janeiro. Entendi. Aí, o que acontece? Quando eles fizeram transformaram a via lá em mão única, o que acontece? Eles atribuíram isso ao vereador Mauro. O vereador Mauro é daquela região, mas Sim. ele não estava lá à frente, ele não sabia o que estava acontecendo. Soube depois que chegou para ele o quê? Fizeram uma única lá e está um caos. Tá, eu fui conversar com o diretor, falei isso em tribuna, olha, tem uma reunião com o diretor e tal. Chego lá para conversar com eles, planamos, conversamos, e naquele momento eu falei para ele assim, olha, temos que ir lá juntos e tal. Não, mas eu vou mandar lá. Ou seja, eles não querem aparecer comigo, eles não falam meu nome. Tanto que todas essas benfeitorias que veio nunca foi falado em nada. Isso é ruim para o deputado que arrumou o recurso para a cidade. Porque você precisa ter esse trato político para você conseguir trazer benefício. Então você não consegue. Vereador, quando você fala assim... Lá em Votorantim nem fala meu nome. Entendi. Então, assim, só para resumir, todo o trabalho que eu levo, tudo que eu tento reivindicar lá, eles pegam, por exemplo, meus ofícios, já teve informação que eles pegam ofícios nossos, assim, eu fiz mais de 150 ofícios, Molino, de manutenção, limpeza, pedidos da comunidade, eles pegam meu ofício e dá para outro vereador falar que é dele, que a demanda é dele. Isso aqui é do vereador Luciano, fala que é vocês lá, vão lá e gravam um vídeo lá e fala que é vocês. Tanto se não só comigo, como com outros vereadores, mas assim, para mim, isso não interessa, desde que eles façam a benfeitoria na cidade, não é para mim mesmo. Então não importa se eles vão falar que fui eu, que foi outro, não importa, eu estou cobrando. Se nós não estivéssemos cobrando, nós tínhamos descoberto lá medicamento vencido, escondido atrás do armário. Depois nós fomos lá fiscalizar de novo, Moreto, chegamos lá, estavam distribuindo remédio vencido na hora que nós chegamos lá, sabe? Entendi. Então, se não fosse nós estarmos fazendo isso, a população não ficaria sabendo. E é por conta dessas fiscalizações que eu estou tendo esse problema com essa administração, não tem diálogo. Por conta disso. Agora, isso tudo é porque você hoje é considerado um vereador que não integra a base. Aí que você usa o termo politicagem, é isso? Exatamente, porque assim, Moreto, quando eu sou um vereador reeleito e de segundo mandato, o mais votado, a responsabilidade é grande. Eu tenho um compromisso com a comunidade. Quando eu entrei, ninguém me ensinou a ser vereador. Quando eu entrei, as coisas continuam, da mesma forma que está hoje. Só que eu já não compartilho mais isso. Porque quando eu entrei, era assim que a banda tocava. O vereador vai lá, se você quer seus pedidos atendidos, você vai ter que votar lá, igual agora, votar uma emenda. Como que podem derrubar uma emenda de transparência, Moreto? Entendi. A população, ela tem que estar atenta a isso. O Fundo Social é o Ctrl-C, Ctrl-V da Comas antiga que estava irregular, como o Ministério Público apontou. Vereador, diga uma coisa. Veio para a Câmara, eu falei mais de 20, 30 minutos na explanação, pessoal. O Ministério Público vai apontar a irregularidade de novo, porque está tudo errado. Fundo Social, Comas, não importa o nome, não pode estar vinculado à administração pública. E eu fiz 3 emendas, 2 não passaram, porque realmente eu estava querendo alterar tudo naquele projeto de lei lá, né? Principalmente essa questão de que tem que ser marido ou mulher do prefeito, que tem que ser parente lá, não pode, hoje é parente que está lá no Fundo Social de novo, fazendo política para quem? Política para quem é da base, quem está com eles lá, agora, que vai fazer, que vai votar junto. Agora eu te pergunto, vereador, qual é o respaldo que o vereador Luciano Silva tem da própria Câmara, correto? Do próprio Legislativo, e eu vou fazer uma outra colocação para você. Quando você cita assim, a politicagem, enfim, porque a base não tem a mesma prioridade, né? A base tem prioridade, os que não são base não têm a mesma prioridade. Quando você demonstra uma certa preocupação em relação a essa administração, são atos da própria prefeita, até porque você já esteve muito perto do PSDB, não podemos negar aqui, não é? É da própria prefeita, ou na verdade é um problema que você faz de uma maneira mais abrangente, envolvendo inclusive o secretariado? Não, o secretariado em si, Moreto, ele vai seguir a cartilha da prefeita. Então, entendi. Tudo isso vem da prefeita. Claro. Inclusive, a votação na Câmara, eles têm reuniões
para decidir quem vai votar, quem não vai, e aqueles, por exemplo, que votaram a favor da emenda que dava transparência para as despesas do Fundo Social, depois votaram contra. Na segunda vez que veio o veto, votou contra sem argumento nenhum, nem subiu na tribuna justificar o voto contra. Sendo que votou a favor na primeira e votou contra na segunda, por quê? Porque foi chamado lá pela prefeita e, torneira vai secar aqui. Como é que está a sua relação? Como é que está a sua relação com o presidente Zelão? Não, com o Zelão não tenho problema. Tá. E com o próprio como o próprio representante da prefeita aí, que é o Rogério Lima? Não, o líder da prefeita é simples. Eu não tenho problema nenhum pessoal com nenhum vereador, Moreto. Como é que é feito e o encaminhamento? Essa questão, eu separo a questão política da questão pessoal. Eu entendi. Assim, o Rogério, como todos os outros vereadores, eu tenho um bom diálogo com todos, né? Mas nessa questão, por exemplo, do Rogério ter tirado o nome da FEI do Fura-Fila, que depois foi comprovado que estava irregular. Depois aí, agora na FEI dos medicamentos, foi lá e entrou com mais um pedido. Então, esse tipo de articulação na política é importante, assim, não afeta afeta a população. Mas então, Luciano... que a população veja e reconheça o que o vereador está fazendo. Tá, né? Eu vou reformular minha colocação aqui. Como é que é feito, como é que se filtra, na verdade, e como é que é feito o encaminhamento desse ou daquele projeto, dessa ou daquela reivindicação, enfim, na hora de colocar na pauta? Quem é que define isso, não é o presidente? Não, quem vem por exemplo, esses assuntos mais polêmicos, vem da prefeita, do executivo, passa para o presidente da Câmara, o presidente da Câmara pede o apoio da Procuradoria para fazer os pareceres, esses pareceres vão para comissões, e as comissões vêm para votação no plenário. Tá. E quando o projeto é de vocês, a reivindicação, a solicitação... O nosso, a gente entra com o projeto também na casa, passa pela Procuradoria e vai para as comissões. Tá, mas aí não tem uma prioridade também? Quem é que define a prioridade? Claro que tem, a prioridade quem decide são as comissões. Certo, perfeito. Os vereadores que estão nas comissões, tanto que eu nem faço parte de comissão alguma, né? Tiraram eu já no começo do ano, já para não fazer parte. Por isso que eu trouxe esse assunto na pauta aqui, trouxe à tona, né? E não tenha dúvida que tem o dedo da prefeita nisso também. Deixa eu te falar o seguinte, hoje a oposição aí seria dos 11, nós teríamos Ita, o pastor e você, ou não? Hoje 100% mesmo, só eu e o vereador Ita. Ah, é? Porque o vereador Lilo estava com nós desde o começo do ano, mas na questão do Fundo Social ele votou a favor na primeira, assinou assinou essa emenda comigo e agora votou contra. Então, você já respondeu. Está respondido. É só eu, o vereador Ita, hoje. Bacana. Agora, diga uma coisa, Luciano. O que está sendo possível fazer, independente dessas dificuldades todas? Qual é o grande problema? O que está na sua mesa? O que é prioritário? O que está na pauta? Bom, isso eu tenho que resolver agora, porque eu tenho um compromisso com o cidadão votorantinense, com o meu eleitor, enfim, de um modo geral. Claro que você está legislando para toda uma cidade, mas o que está mais te preocupando, o que mais está tirando o seu sono aí? Diga lá. Moreto, hoje nós temos aí alguns projetos de lei encaminhados na Câmara, eu tenho até um agora da sacolinha reciclável, né, que eu estou conversando com os comerciantes, para que a coleta seletiva ela seja conscientizada na cidade. Eu tive uns projetos de lei aprovados esse ano, principalmente na questão do autismo, né? A validade do laudo do autista. Então, assim, teve várias conquistas, mas hoje, Moreto, e para a população também ter ciência, a saúde, a questão do Covid, ela é a de extrema importância. De janeiro até o momento, mais de 350 mortes, aqui em Votorantim, aproximadamente isso, não vi agora os outros dados, né, atualizados, mas está quase 350 mortes de janeiro até agora, fora 100 e poucas mortes do ano passado, então está quase 500 mortes aqui no nosso município, não tem leito, que nem foi aumentado aí mais 3 números de leito, foi aumentado tarde, eu acho que foi negligenciado isso, porque a gente não vê falar, as pessoas estão morrendo em fila esperando vaga ali na UTI. E quando fala, não, mas tem vaga no boletim, não é a realidade. Então, por que não é a realidade? Porque está morrendo muita gente esperando, muita reclamação. E todo final de semana, Moreto,
o celular, ele chega a cada pedido assim de ajuda, e eu tenho isso tudo comigo aqui, e a gente fica de mãos atadas, porque depende do sistema de saúde. Então, o que eu falo hoje para a população, que tem que continuar se cuidando e muito. Hoje, por mais que tenha sido vacinado, tem pessoas sendo acometidas, pessoas que foram vacinadas, estão ficando doentes, estão procurando atendimento. A questão aqui do PA infantil, que foi fechada, mas não tinha dotação orçamentária. Pelo amor de Deus, nós estamos numa pandemia. Você fechar um hospital municipal aqui, tirar as crianças e jogar lá, colocar tudo na UPA lá, do Jataí, foi um absurdo. Essas crianças ficaram no meio de Covid, nós tivemos fotos, denúncia. Essas crianças se pegaram Covid e levou para casa, cometeu pai, mãe, os avós. Então, assim, são todas ações que, por conta de falta de planejamento, por irresponsabilidade mesmo, sabe? Tá esse caos na saúde, tá um caos na saúde. Então a população ela tem que ver isso, porque não se fala mais, parece que é normal, não é. Morrer quase 500 pessoas na cidade de Votorantim, e ter a notícia de que Votorantim está morrendo muito mais pessoas entre 100 cidades que tem mais de 100 mil habitantes, é um absurdo não se falar nisso. Entendi. Sabe? Então hoje o foco principal aqui em Votorantim é a saúde, Moreto. Tá, não tem outros assuntos importantes, tudo é importante. Educação é importante, mas educação, os professores, coordenadores, diretores, supervisores, a secretaria está fazendo o seu trabalho, sabe? Mas a saúde ainda é um caos. Eu tenho denúncia aqui de falta de médico, por munícipe, eu não estou falando da boca para fora, eu tenho essas denúncias aqui. Tem informações, então, né? Eu acho assim, mas Luciano, não há dinheiro, às vezes não é só dinheiro, às vezes é organização, às vezes é um planejamento, às vezes é uma transparência para a população. Olha, está acontecendo isso, a gente não está tudo bem. Está tudo bem, nas lives fala que está tudo bem, Moreto, não está tudo bem, as pessoas estão morrendo, como que está tudo bem? Então hoje, o principal problema na nossa cidade é a saúde e é a falta de seriedade no combate ao Covid. Tá certo, eu fico feliz quando você fala que a educação pelo menos está sob controle, porque você é um professor, é um educador e sabe da importância da educação para uma administração, né? Bom, são 9h mais 8 minutos, Luciano, pode ter certeza que não vai demorar muito, tá? Nós vamos ter sua presença aqui, eu quero dedicar um programa todinho para a gente falar mais ainda a respeito da sua conduta. O que me preocupa aqui na cidade de Votorantim, nós temos aí 11 vereadores, tá? E é difícil até de você, hoje ainda você chegou e deu a cara para bater aqui, não, hoje a oposição sou eu e mais o Ita, né? E já descartou o próprio pastor, etc e tal, e às vezes eu fico pensando assim, mas o Ita é do Cidadania, o César é do Cidadania, então não tem coerência aí entre o próprio partido, não vota junto, é uma coisa meio complicada. Por mais que vocês briguem por independência, por autonomia, mas fica uma coisa ideologicamente difícil para entender, né? Aí com a palavra o presidente desses partidos todos, mas enfim, é uma outra questão que a gente pode discutir, porque discutir política é sempre muito saudável, né? Se politiza uma pessoa através de uma discussão, até para a gente dirimir as polêmicas. Exatamente. Todas. Né? E assim, eu gosto muito de debater política assim, Moreto, e eu sempre incentivo que a população também. Entendi. Que cobre, que fiscalize, que verifique por que, por exemplo, nessa situação, por que um vereador do mesmo partido de uma postura e o outro de outra postura, né? É verdade. Então tem que ver o que cada vereador está conquistando com isso, se o vereador está conquistando para ele próprio ou para a cidade, né? Então, até porque daqui a pouco, daqui 3 anos e pouco, essa conta chega, né? Com certeza. Moreto, estar ao lado do executivo, ir numa rua recapear, estamos recapeando aqui, para ele dizer que foi ele que pediu, isso é mentira. Tá. Isso é mentira. Você não tem projeto nenhum pro ano que vem, não, né, vereador? Exatamente. Quando você é vereador no começo do mandato, tudo bem, mas quando você está vendo, depois que você já aprendeu, já conheceu, é mentira. Tá, a população tem que saber que o recapeamento é um recurso que veio, o executivo tem que fazer. Eu entendi. Tá com algum plano diferente aí pro ano que vem, alçar voos mais altos ou pianinho aí enquanto vereador? Como é que é?
Eu tenho algum projeto sim pro ano que vem, né? Não na questão estadual, mas sim federal. Ah, é? A gente está conversando, mas tudo depende de grupo, né? Mas é para valer mesmo ou é só para avaliar a aceitação aí do seu... Não, se a gente for é para valer mesmo. Opa, então tá bom. E vai para valer mesmo. Tá certo. Luciano, estamos sempre de microfone aberto por aqui. Vem fazer uma visita assim que tudo isso passar, tá bom, querido? Ô, Moreto, obrigado. Eu queria mandar um abraço, viu, Moreto, para um ouvinte que eu tenho certeza que ele está ouvindo aí, que é o Sassá, lá do Santo Antônio, o Jacinto lá. Mandar um abração para ele, porque esse sim, viu, ele cobra a gente, ele fiscaliza, ele pede atenção, e ele não pede pro bairro dele, né? Ele pede pra cidade mesmo. Então, abração ao Sassá e a todos os ouvintes aí que participam. Não é só pra Vila Santo Antônio, né? Aliás, se você falar Jacinto Francisco da Silva 10 vezes, ninguém vai saber quem é. Falar Sassá, pronto. Já sei de quem se trata. Tá bom. Abraço, Luciano. Estamos sempre às ordens por aqui, Moreto, querido. Abraço a toda a equipe, a todos os ouvintes aí. Podem contar comigo. E a gente agradece demais a sua participação. 9h com mais 11 minutos. Está aí a participação do vereador Luciano Silva participando aqui conosco, trazendo informações, né? Fazendo as suas considerações, enfim, está um pouco descontente em relação à administração, enfim, é a posição dele, obviamente, não é? Citou a questão do trânsito, saúde, a educação, até um certo contentamento, porque a coisa, segundo ele, está sob controle, mas também é uma área das mais complicadas.